O texto que nós temos para meditar juntos hoje está registrado no Evangelho de João, capítulo 11, de 38 a 45. A Bíblia diz assim: Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, encaminhou-se para o túmulo, era uma gruta, e tinha uma pedra posta sobre ele. Então ordenou Jesus: tirai a pedra. Disse-lhe Marta, irmã do morto: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Respondeu-lhe Jesus: Não te disse eu que, se creres, verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra. E Jesus, levantando os olhos para os céus, disse: Pai, graças te dou, porque me ouvistes. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e mãos ligados com ataduras e o rosto envolto num lenço. Então lhes ordenou Jesus: desatai-o e deixai-o ir. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que fizera Jesus, creram nele. Os judeus, assim como Marta e Maria, irmãs de Lázaro, o defunto, haviam testemunhado muitos milagres feitos por Jesus, que tinham interferido no poder da morte, que Jesus várias vezes havia agido de maneira milagrosa, poderosa. Entretanto, neste caso, a vida que havia terminado era de Lázaro, amigo de Jesus, e também o homem responsável da casa em que Maria e Marta, suas irmãs, eram dependentes dele. Maria, chorando, recorreu àquele que tinha a vida, e Jesus partilhou de seu sofrimento. Diz a Bíblia que ele, agitando-se novamente em si mesmo diante de Deus, Jesus então chora, apresentando ao Pai um gemido de amor pelas almas perdidas, pela falta de compreensão que ele é o dono da vida. Em seu espírito, Jesus levou a morte perante Deus, o qual, levando em conta essa necessidade, colocou em atividade o seu poder. Naquele momento, Jesus olhou e viu a morte pela qual ele também iria passar. E uma morte mais terrível, a morte de cruz. 3 dias na sepultura e depois ele iria ressuscitar. Era um confronto daquela realidade com o futuro real que esperava Jesus. Também, a oração de Jesus é uma oração muito interessante, um breve comentário contradizendo tudo o que fazia em sua época. Senhor Jesus fez uma simples oração e uma oração de ação de graças, sem gritos, sem gemidos, sem pompa, sem palavras de impacto, mas uma oração intensa, usando palavras de agradecimento, como se Lázaro já estivesse vivo. E estava na mente de Jesus, sendo Deus, ele já via Lázaro vivo. Há um certo aspecto, este milagre, que coincide com algo que se repetiu em outras passagens. Há uma insistência por parte de Jesus em não observar certas regras e proibições que os judeus observavam, como, por exemplo, não tocar em lugares de mortos, no esquife, em tocar na sepultura. E nesse caso do milagre de Lázaro, a transgressão foi de ter tocado o túmulo, coisa que tornaria imundo por algum tempo. Assim que fizesse esse toque, ele tinha que respeitar uma série de regras judaicas. No milagre da cura do cego também de nascença, foi violada o dia do sábado. Com isso, João, o autor sagrado, ele demonstra que o advento era agora de um modo especial, em que Jesus era um novo Moisés, maior que o primeiro, muito mais poderoso, aquele que era o dono da vida e da morte. Tudo estava em suas mãos. Nada poderia detê-lo,
e que determinadas regras haviam sido alteradas, dando lugar à graça de Deus, não a lei imposta, dura, fria, mas a graça de Deus aquecida pelo amor de Jesus. Mas assim falei por causa da multidão presente, no verso 42, Jesus coloca assim: para que creiam que tu me enviaste. O registro deste milagre tem a finalidade de levar os homens a saber e a entender que Jesus Cristo, o Filho de Deus, era para crer nele mediante a fé, uma confiança plena, de maneira que a vida que viesse através de seu nome, da maneira que Lázaro, pelo poder de Cristo, fora ressuscitado, fora restaurado, era para crer também que, assim como há restauração na vida física, Jesus Cristo tem poder para restaurar nossa condição espiritual. O termo multidão citado no texto não se refere apenas às pessoas presentes no milagre, mas também àquelas que na história iriam ler os seus registros e crer somente pelo fato de ler. João faz isso lá no capítulo 20, nos versos 30 e 31, ele escreve assim: na verdade, fez Jesus milagres diante dos discípulos, muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Então não foi feito só para Lázaro, fora feito para Lázaro, para mim, para você e para todos quantos quiserem crer no Salvador. O tema particularmente salientado neste milagre é o do Senhor Jesus como a vida. Lázaro tipifica o homem em seu grau mais depravado, mais baixo, mais humilhado de pecado. A raça humana putrefata cheira mal por causa do pecado. Temos estado mortos em nossos delitos e pecados, fomos sepultados e ao longo do tempo também já estamos a cheirar mal diante de Deus pelos nossos feitos que não lhe agrada. Ele vos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados, escreve Paulo em Efésios 2, verso 1. O homem está morto, está separado e alienado da vida de Deus, pois é possuidor de uma natureza espiritual perversa e má. O homem entrou pelo pecado, por isso o homem jaz debaixo do poder da morte. É provável que Lázaro tenha ficado muito, mas muito feliz por recuperar sua vida. Entretanto, esta vida física não bastava. Estava incompleta. Ele sabia que a morte lhe alcançaria outra vez. Como morreu, não se tornou eterno no corpo físico. Ele estava eterno na alma, no espírito. É preciso ver além do túmulo. Se a nossa esperança está em Cristo e ela se limita apenas para esta vida, somos os mais infelizes dos homens, escreve o apóstolo Paulo em 1 Coríntios 15, 19. Isso significa que a fé vivifica a nossa alma. O Senhor Jesus entra plenamente na aflição do homem mortal, coloca-se debaixo do poder da morte e na sua morte elimina o poder da morte. Pela morte, ele vence a própria morte. O poder da morte, pela morte, vence a própria morte. Olha que coisa linda, que poder maravilhoso tem Jesus. A morte já não existe na sua presença. Ele é Senhor de tudo, até mesmo da vida, da morte. A vida em Cristo, obtida pela ressurreição, destruiu totalmente o efeito do pecado, que é a morte sobre o homem. Quando o pecado entrou em Adão, gerou dois tipos de morte: a morte física e a morte espiritual. A morte espiritual foi vencida por Cristo quando ele ressuscitou. E pela fé em Cristo, o nosso espírito, outrora morto, ganha vida. Paulo escreve em Efésios 2, verso 5. Estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo.
pela graça sois salvos. A segunda morte física só será vencida na ressurreição dos corpos com a segunda vinda do Senhor. E aí sim, só será então o nosso corpo mortal travestido, revestido da imortalidade. Eis que vos digo um mistério: nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos no momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar a última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados, porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade e o que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Paulo escreve isso em 1 Coríntios 15, 51 a 54. O Evangelho é a proclamação de que Cristo morreu e ressuscitou. E nele podemos tripudiar sobre o poder da morte, como escreve o próprio Paulo. No capítulo 15 de 1 Coríntios, ele segue escrevendo nos versos 55 a 57. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. A vida de Cristo, enxertada no homem, é suficiente em sua essência e na sua manifestação. A manifestação da vida de Cristo em nós foi explicada por Jesus como um manancial de onde fluem rios de águas vivas. Quem crer em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de águas vivas. João 7,38. Não simplesmente um rio, mas ele diz rios no plural, significando a superabundância da vida de Cristo nos remidos. Lá no capítulo 10, João escreve no versículo 10 que o ladrão vem para matar, roubar e destruir, mas eu vim para que tenham vida e vida em abundância. É a vida de Deus abundante em nós. Assim como o rio corre no seu leito, sem esforço ele flui naturalmente. Também a vida de Cristo flui com toda naturalidade na vida do salvo, na vida do crente. Outra característica do rio é a sua persistência. Não se desvia de seu curso e, se por acaso encontra algum obstáculo, rapidamente ele contorna, abrindo uma nova passagem, mas não deixa de seguir seu caminho. A mesma coisa conosco. O rio de Deus, o Espírito de Deus habitando em nós, supera todos os obstáculos. Nada pode impedir o curso na vida de Cristo em nós. E aí, eu caminho para concluir lembrando a você. Jesus disse: tirai a pedra. Eu não sei em que túmulo você está fétito em sua vida, mas tire a pedra. Tire a pedra da incredulidade, tire a pedra da incerteza, tire a pedra da falta de fé, tire a pedra que tem movido você em outras direções que não na direção de Deus, de amizades que nem sempre são boas, que na maioria das vezes te desencaminham do caminho de Deus. Tire a pedra. Eu não sei qual pedra você precisa tirar. Lá tiraram a pedra, Lázaro foi chamado a sair do túmulo e ele então veio e contemplou a glória do Senhor. Não sei qual túmulo que você está enterrado, sepultado, se é o túmulo do materialismo, do conformismo, se é o túmulo da falta de fé. Não. Se você quer experimentar a glória de Deus, lembre-se, tire a pedra. Tire qualquer coisa que esteja impedindo que a vontade de Deus se realize na sua vida e você vai descobrir que Deus tem uma vida bem melhor para você e para a sua família. Que Deus te abençoe. Eu gostaria de, antes de orar, pedir a você que não deixe de tocar o sininho, ir lá, dar um like para a gente. Também,
se inscrever no nosso canal. É através da sua inscrição que a gente se mantém e também consegue continuar o trabalho de evangelização e edificação dos crentes. Conto com você, tá bom? Deus te abençoe. Vamos orar? Ó Deus querido, como é bom ter o Senhor nas nossas vidas. Tu és um Deus que supre as nossas necessidades, vem ao nosso encontro e faz aquilo que nos surpreende sempre para melhor. Abençoe as nossas vidas, abençoe aqueles que estão conosco no canal, tome em tuas mãos, vá de encontro à necessidade daqueles que assistem os nossos vídeos e que eles possam entender que Jesus Cristo é a única esperança para as suas vidas. Sustenta-nos na fé, na comunhão, na boa vivência com Cristo. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe e que Ele fale profundamente ao seu coração. Amém?